Vamos ver aqui. Pronto. Bom, mais uma vez, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao terceiro seminário. Espero que a gente chegue ao milésimo em algum momento, né? Estamos só começando e hoje a gente vai ter a participação aí, a apresentação do Paulo, que é um colega já que a gente não se conhece há muito tempo, mas a gente já conversa bastante, já tem uma proximidade muito bacana aí na filosofia clínica, aprendo muito com ele, então é muito, muito boa as trocas que a gente tem, um excelente filósofo clínico. Uma apresentação breve do Paulo. Paulo é natural do Rio de Janeiro, formado em filosofia pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, tem a especialização em filosofia clínica, pela Casa da Filosofia Clínica, onde também ele obteve a habilitação para clínica. Hoje, o Paulo, além de atender como terapeuta, ele também leciona, né, da formação de filosofia clínica, tanto na etapa teórica, que é na etapa da especialização, quanto no acompanhamento dos estágios, tanto pela Casa da Filosofia Clínica, quanto pelo Instituto Zêndico de Ensino Superior. Então, já tem uma experiência muito boa, tanto em atendimento quanto em acompanhamento de formação. Provavelmente, no meu livro, por exemplo, ele parece que conhece mais meu livro do que eu. Né? Quando ele vai comentar alguma coisa, eu falo assim, eu já não lembro mais ali. Então, ele está sempre estudando, está sempre lendo, sempre... agora escreve também para a revista da Casa da Filosofia Clínica, então é possível vocês verem contribuições dele. Tem conversas gravadas no YouTube do Fernando, minha, no qual ele está ali, está participando, está trocando ideia, então vocês podem ter um acesso ao conhecimento dele, tanto nas conversas gravadas no YouTube, quanto nos textos que ele apresenta, e também nos cursos, para quem quiser fazer ele também, né? Aí abre as portas para cursos, inclusive para atualizações. Então, é sempre muito válido. Muito bem, então eu vou deixar agora aqui a fala para o Paulo, para fazer a apresentação dele. Lembrando que ele tem ali, né, até 7h40, não significa que ele precise parar em 7h40, ou, né, acabar depois ou acabar antes, ali vai depender do que ele estiver apresentando, mas só para a gente ter uma noção que as intervenções, as perguntas a gente faz depois da apresentação dele. Não é obrigatório quem apresenta os conteúdos aqui apresentar em forma de texto, mas parece que a gente está gostando de apresentar em forma de texto e comentar, né? Mas não é obrigatório. E é bom que depois a gente tenha um material que eu envio depois por e-mail, para as pessoas que fizerem a inscrição, eu envio depois o material por e-mail, que a pessoa tem acesso para ler, para fazer anotação, né? Como também vai ter acesso à gravação, vai poder depois também fazer acréscimos ali nas margens, dependendo dos comentários que o apresentador estiver fazendo. Enfim, é isso. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. E, Paulo, seja bem-vindo também. Boa apresentação aí para você. Muito obrigado, Miguel. Todos conseguem me ouvir e me ver bem, ver a tela? Sim. Perfeito. Deixa eu só conferir se o arquivo está certo, tá? Ok. Então, pessoal, hoje eu tenho uma tarefa que é um pouco difícil, né, que é falar sobre agendamento mínimo, até porque o agendamento mínimo, a noção sobre agendamento mínimo é o exercício de uma lógica na filosofia clínica. E essa lógica, ela acontece muito em função de alguns pressupostos, em função da singularidade na postura, né, no confronto da postura do filósofo clínico e daquilo que dispõe o próprio método, né, em seus meandros. E essa discussão ela vai se dar a partir desse texto preparado, justamente como o Miguel apontou. Tem sido uma forma interessante trabalhar essas ideias através de textos, né? Quem sabe o que eles podem virar daqui a pouco. E quem quiser interromper, pode interromper. Eu pretendo fazer uma leitura comentada desse texto, ok? Então, eu separei 4 capítulos para a gente ter mais ou menos uma ideia do que pode ser entendido como agendamento mínimo. E para começar,
a gente vai falar sobre termos agendados, né, no intelecto. O termo agendado no intelecto é o tópico da estrutura de pensamento relacionado a elementos trazidos pelo partilhante que, por qualquer relevância, apareçam no discurso. Lembrando que, no primeiro momento, aquilo que a gente tem como possibilidade de aproximação da pessoa que a gente atende é a fala, é conhecê-lo sobre o aspecto da fala, daquilo que ele nos traz enquanto discurso. Por exemplo, quando um partilhante faz o relato dividindo a semana, mostrando os acontecimentos entre os encontros, apresenta dados relacionados à sua organização interna. Ele pode dizer: eu acordei na segunda-feira, levantei, pus primeiro o pé direito no chão e depois o esquerdo. Dei 4 passos até a porta do banheiro e depois mais 3 até chegar dentro do box. Depois, liguei a água colocando as pontas dos dedos, polegar e indicador, da mão direita no registro. Pelo contrário, ele pensa ocorrências, episódios e eventos sobressalentes em seu ponto de vista, podendo, ao mesmo tempo, mesclar com seus pensamentos análises, sentimentos, intuições, etc., diante das descrições feitas nos atendimentos. Quando alguém fala na perspectiva da filosofia clínica, está a todo momento aproximando quem o ouve de como ele se compõe ao existir. É mais ou menos essa ideia de que a gente nunca vai ter uma possibilidade de definir quem o partilhante é, mas acompanhar ao longo do processo, quanto mais se conhece o como ele se compõe, e quanto mais nós o conhecermos, né, mais nós vamos ter dados para jogar diante daquilo que se coloca como assunto, né, eventualmente. A pessoa trará, independente da etapa do processo terapêutico, mesmo em circunstâncias que os acontecimentos se deem em tempos, relações e interseções diferentes, unidades de informação. Essas unidades de informação, elas são unidades de informação em relação ao próprio método. Então, elas podem trazer eventos, acontecimentos, a fala de alguém, algo que ela passou, uma vivência na faculdade, e esses elementos, apesar de em circunstâncias distintas, eles trazerem informações, unidades dessas informações no sentido de repetição de tópicos, categorias, submodos, que nos são muito importantes. Elas podem apontar o como do partilhante segundo a orientação do método, acrescentando componentes ao conjunto onde organizados podem evidenciar a estrutura de pensamento. Então, à medida que o partilhante fala, a gente vai entendendo não quem ele é, mas como ele é. E à medida que nós temos mais quantidade de encontros, nós temos mais possibilidade de tornar evidente ou mais clara essa estrutura de pensamento. O vice-conceito pensar, que foi usado no parágrafo anterior, é a tentativa de transmitir a ideia de como a pessoa se constrói a partir do relato. Desculpa. Busca expor, através daquilo que está agendado nela, como se organiza naquele momento. Um acidente doméstico ou no trânsito pode ser tanto um termo agendado no intelecto quanto uma discussão ou xingamento sofrido. A leitura de um livro ou a letra de uma música, um relacionamento mal vivido, um pôr do sol, também uma nota no colégio, assim como o CR na faculdade, todos esses elementos podem trazer parte da noção desse tópico para um filósofo clínico. O importante é averiguar como aparece no discurso e com qual frequência. A questão aqui é que nós também não tentemos entender um termo agendado no intelecto como necessariamente um trauma, algo que seja negativo para o partilhante, mas que em alguma instância o constitui ou ajuda a constituir também positivamente. Tudo aquilo que for um termo agendado e que causar sempre um mal-estar subjetivo, obviamente vai ficar mais evidente. Mas esse não deve ser exclusivamente o olhar do filósofo clínico, né? O que faz de um evento um termo agendado no intelecto? Se um partilhante quer aprender a dirigir, isso é uma busca. Para se tornar motorista de van, e motorista de van é um papel existencial.
mas tem medo, e medo se relaciona ao tópico emoções, por ter sofrido um acidente. E isso pode ser um termo agendado no intelecto. No ano passado, no tempo, e se refere recorrentemente a esse acidente, ou a ele, no caso, quer dizer que esse acidente pode indicar o tópico estudado, pois aparece entrelaçado de diferentes maneiras ao possível assunto último. Por exemplo, pelo dado padrão. O que seria o dado padrão? Existe o tópico padrão e armadilha conceitual. Uma armadilha conceitual sempre será um padrão, mas nem sempre um padrão vai ser uma armadilha conceitual. A gente consegue averiguar ao longo dos encontros, diante daquilo que é estruturante, o que é o dado padrão do partilhante. A partir daí, também tem possibilidade de verificar todo o tempo a autogenia. Então, por exemplo, pelo dado padrão, nos retornos, os retornos no discurso sobre o acidente apontam algo que algo marcante para o partilhante. Também podem impedi-lo na ida em direção ao desfecho da busca, que seria em função do papel existencial, né? Que é se tornar um motorista de van. Isso pode levá-lo a um mal-estar subjetivo. Então, você tem como identificar aquilo que, dentre todos os processos de agendamento do partilhante, é interessante ser marcado numa transcrição, para quem é aluno, por exemplo, como um termo agendado no intelecto, ok? O segundo capítulo é a diferença entre termos agendados no intelecto e dados da historicidade. É importante saber, quando se verifica na historicidade as categorias em partilha, alguns tópicos e submodos estarão inevitavelmente em jogo. Por exemplo, na espacialidade intelectiva, o deslocamento longo, a intencionalidade dirigida, os termos agendados no intelecto, etc. Explicar como a relação anterior acontece e ainda é agendamento mínimo é papel do próximo capítulo. Antes é necessário diferenciar as partes apontadas no enunciado acima. E o que esse breve ensejo que acontece é para justamente colocar em jogo um critério fino em relação à noção de perspectiva do que acontece no ambiente terapêutico. Né? Quando você pede a historicidade de alguém, obrigatoriamente essa pessoa vai voltar à intencionalidade dirigida dela para a própria história, invariavelmente pode entrar num deslocamento longo, e todo esse processo acontece, a gente tem que saber discernir isso, que é obrigatório, não é obrigatório, né, mas que pode fazer parte do processo, daquilo que é a estrutura de pensamento da pessoa, né, o que é estruturante nela. Estruturante também no sentido geral, no eixo, né, entre categorias, tópicos da estrutura de pensamento e submodos. Os acontecimentos, palavras ditas ou escritas, músicas, uma leitura, etc., podem constituir os termos agendados no intelecto. O que deve ser entendido como tal e o que não deve. Quando o partilhante fala sobre chutar o chão aos 5 anos de idade, podemos entender como algo agendado nele, ou melhor, na sua estrutura de pensamento? Sim. Pensar esse relato a partir do tópico termos agendados no intelecto pode ser benéfico para o processo terapêutico? Nem sempre. Independente das ocorrências se mostrarem subjetivamente positivas ou negativas, deve-se entender a relevância do uso desse tópico na forma como está disposto no discurso. Se corresponder a alguma das relações apontadas no capítulo anterior, sim. Caso contrário, existe a possibilidade de o filósofo clínico entender em todo e qualquer relato o aparecimento desse tópico, viciando e envezando o estudo. O que é o importante dessa passagem? É saber discernir justamente, dentre os agendamentos, o que é interessante colocar como um lugar da estrutura de pensamento, ou seja, um tópico da estrutura de pensamento, e o que apesar de fazer parte de como o partilhante vê a própria história,
não se tornar tão evidente ou tão sobressalente. O que a gente vai verificar depois? Isso que é importante em relação ao termo agendado no intelecto se dá, na maior parte das vezes, em função do mal-estar subjetivo, e a gente vai, na maioria das vezes, tentar identificar se existem termos agendados acerca desses pontos de mal-estar. Às vezes, isso pode ser benéfico também quando você precisa fazer adições positivas, verificar os pontos de agendamento positivos, né? Mas isso é uma outra questão. Quando o partilhante conta a historicidade, se vale de uma configuração no eixo dos três pilares. O que isso quer dizer? Ele vai se valer do como ele está agora, né? Como ele está, entre aspas, configurado agora. Olhar para a historicidade vai servir para que ele faça transparecer essa organização, porque ele se volta para a historicidade, ele começa a delinear das primeiras lembranças dele até o dia de hoje, os primeiros encontros acontecem em função de você conhecer a singularidade, ou seja, entender como acontece o eixo dos três pilares naquela pessoa, e nesse sentido, isso vai gradativamente, a partir também das suas intervenções, evidenciando essa singularidade, né? Vamos lá. Gradativamente exercendo-a, mostra, através de seus agendamentos, como se organiza internamente. A ideia está na produção de marcas no indivíduo, sejam boas ou ruins, e como elas passam a fazer parte, de alguma maneira, de sua constituição, seja na forma como se mostra, na maneira de contar a sua história de vida, em alguma experiência concreta ou intelectiva. Essa noção se dá pelo sentido de algo que marque, fique, permaneça, se torne parte do partilhante de qualquer jeito. Então, sobre o afirmado acerca dos agendamentos, o tópico do grego lugar da estrutura de pensamento, termo agendado no intelecto, deve ser empregado mesmo quando uma destas experiências aparecerem em alguma relação dos conjuntos, sejam subjetivamente positivos ou negativos para a pessoa. Por isso que é muito importante frisar que o que vai definir um termo agendado no intelecto é como ele aparece no discurso. Como ele aparece no discurso, como ele se repete no discurso, em que posição ele se coloca. Porque a gente tem uma... Eu estou falando isso tecnicamente, mas a gente tem que saber que isso é a fala de uma pessoa, em última análise, né? Qual a diferença de agendamento e o tópico termo agendado no intelecto? Há uma diferença pedagógica e linguística no uso dessas expressões por parte do filósofo clínico. Quando a fala de agendamentos, quando fala de agendamentos, geralmente está se referindo às vias e processos que o indivíduo assimila, em que o indivíduo assimila a sua história. Por vezes, pode se referir a agendamentos como a sua própria capacidade, enquanto terapeuta, de agendar e de ser causador ou partícipe de tais marcas. Quando fala sobre o tópico lugar da estrutura de pensamento, está se referindo a algo em específico entre todos os processos que ganhem relevância segundo um contexto metodológico específico. Por exemplo, o assunto último, né, e a armadilha conceitual. São relevâncias que você consegue identificar e colocar, inclusive para o próprio partilhante, como é que esse termo agendado no intelecto atua na relação dos conjuntos entre categorias, tópicos e submodos em função de última análise daquilo que a gente precisa, né, que é entender, elaborar e cuidar do assunto último. Em última análise, a ideia de agendamento é exercida derivada dos usos desse tópico. Então, sempre que a gente fala em agendamento, termo agendado no intelecto e agendamento mínimo, todas essas ideias, elas são articulações ou uma jogada lógica em função daquilo que dispõe o método da filosofia clínica. Bom, vamos lá. O terceiro capítulo se chama não agendamento, agendamento máximo e agendamento mínimo.
No último capítulo, foi afirmado que o filósofo clínico tem a capacidade de influenciar no discurso. Isso faz participar do movimento dos agendamentos como alguém capaz de causá-los. E isso pode acontecer. Ao mesmo tempo, ele precisa conhecer quem procura seus cuidados. Como conhecer um partilhante sem influenciar seu discurso? A filosofia clínica não trabalha com essa hipótese. A proposta é fazer o processo de estudo percorrer parâmetros próprios do indivíduo, com o mínimo de influência possível. A noção de agendamento na interseção de estruturas de pensamento dos participantes da terapia se relaciona à ideia de como funciona, de como influencia o discurso. É possível não agendar um partilhante? Muito provavelmente não. Alguém pode imaginar a mudez como não causadora de quaisquer influências. Mesmo o silêncio pode gerar um sem número de significados por parte de quem o recebe. Então, na realidade, essa primeira parte do texto, ela, no segundo parágrafo, ela também é uma crítica a essa relação de que agendamento mínimo não é necessariamente você não falar nada, né? Deixar a pessoa falar livremente, não dar nenhum ponto de partida para ela. Se mesmo quando uma pessoa abre naturalmente o discurso, você se mantém em silêncio depois de algum tempo, isso influencia em alguma coisa nela, e isso pode gerar significado de uma série de outros processos que serão inerentes a dois seres humanos se relacionando, e a gente não pode sair desse prisma. Né? Existe um método, existe um parâmetro ali, uma baliza que protege o partilhante, inclusive do próprio terapeuta, né? Mas, em última análise, e o método fornece exatamente os elementos para você, enquanto ser humano, se afastar do que você conhece de você, porque você, terapeuta, já fez sua terapia e se conhece, né? Mas, em última análise, é entender, dentro de um parâmetro de realidade, o que é essa relação entre as estruturas de pensamento que lidam ali no ambiente terapêutico. E a primeira parte é justamente o ensejo dessa não capacidade, dessa impossibilidade de não causar influência nenhuma. Né? Eu acho que isso é muito importante ser frisado. Algumas pessoas, enquanto eu acompanho o estágio, ficam receosas enquanto assim, se eu não posso agendar, eu posso dar boa tarde, né? Eu pergunto como vai, né? Eu aperto a mão, não aperto a mão, o que é agendamento, o que não é. E a ideia é justamente você ir entendendo essas atitudes, por exemplo, nos atendimentos presenciais, a partir de cada um dos indivíduos que você atende. Um ou outro vai querer um abraço, um aperto de mão, um cumprimento, vai querer que você pergunte se está tudo bem ou se não está, isso vai de cada indivíduo, e isso também faz parte da noção, né, de agendamento mínimo. Vamos lá. Não é possível delinear o caminho a ser seguido no lugar do partilhante. Não se pode designar atitudes a serem tomadas. Não se define quem uma pessoa é em filosofia clínica. Não se diz o que ou como ela deve fazer. Não se deve tomar decisões para o atendido seguir. O contrário disso seria exercer o agendamento máximo. O ato de interferir diretamente no discurso existencial do indivíduo. Então, nessa ideia dos termos agendados no intelecto, se relacionando com a interseção de estrutura de pensamento do filósofo clínico e do partilhante, essa ideia de não agendamento não existe, né? Tendo em vista que o silêncio mesmo ele pode causar significação. A gente deve buscar não fazer agendamentos máximos, né? Tentar definir como a pessoa faz isso, faz aquilo, é assim que você tem que agir, quase que como se nós tivéssemos uma receita, né, de bolo para lidar com aquela pessoa, né? É justamente isso que nós vamos tentar evitar.
Pode-se verificar que o agendamento mínimo não é ficar em silêncio e deixar a pessoa falar livremente. Também não é traçar um rumo ou estratégia para alguém seguir como um protocolo. Agendamento mínimo é conseguir conhecer a pessoa com o mínimo possível de contaminação sobre o seu discurso. Quando se pede o assunto imediato e se vai em direção ao termo singular à procura dessa categoria, né, o que te traz a terapia? Em suma, é isso que essa passagem quer dizer. Tanto o assunto imediato quanto o assunto último, depois de ser descoberto, são o norte do processo terapêutico, pois o terapeuta conhece uma singularidade para confrontá-la com o assunto último e conduzir o partilhante ao bem-estar subjetivo. A historicidade permite entender a singularidade do ponto de vista organizacional, na configuração oriunda do eixo traçado entre os exames categoriais, a estrutura de pensamento e os submodos informais. Mesmo quando o terapeuta não tem espaço para pedir o assunto imediato no início da terapia, quando o partilhante toma a iniciativa de falar espontaneamente, poderá verificado pela repetição nas aparições dos conteúdos falados. O agendamento é mínimo, pois não se trata de não influenciar em nada sobre o discurso do partilhante. O método oferece um norte, a categoria assunto, e a possibilidade de conhecê-lo através de como ele vê a própria história. Esse ato permite que as próximas intervenções no uso de submodos formais sejam o mais próximas possível do partilhante e de sua lente. Por que que acontece... por que que isso é apontado como agendamento mínimo? Porque justamente é o caso de você ter mais ou menos uma base do que você precisa do partilhante para conhecê-lo, e nas formações a gente costuma trabalhar um pouco um cenário hipotético, quase que utópico, né, de você conseguir falar bonitinho ali, me dá o assunto imediato, me fala sobre a sua história. Existem pessoas que começam falando e que você não tem necessariamente o tempo de intervir, isso vai acontecendo ao longo dos encontros, e não quer dizer que você não colha. O que é o assunto imediato, não só o imediato, mas o possível assunto último, e que você não entenda a historicidade dela. E que ao longo do tempo, você não vá gradativamente ganhando espaço para entender como essa singularidade funciona. Porque o método ele oferece parâmetros que são mínimos, mas que quando você os domina, você consegue identificar aquilo que você precisa, né? Enfim, então vamos lá. Por isso, no primeiro parágrafo do segundo capítulo, a afirmação que pode estar em jogo por isso, no primeiro parágrafo do segundo capítulo, a afirmação que pode estar em jogo na espacialidade intelectiva, o deslocamento longo, a intencionalidade dirigida, os termos agendados no intelecto e outros. E mesmo assim ainda permanecer nos parâmetros do agendamento mínimo, pois esses elementos abrem possibilidade para a pessoa se mostrar dentro de seus critérios, para seguir avançando sobre outros dados que ajudem a entendê-la enquanto constituída estruturalmente. O último capítulo é quantidade de fala, tempo de terapia e agendamento mínimo. Apesar de, no início dos encontros, o filósofo clínico abrir poucas falas, por exemplo, o que lhe traz a terapia, me conte sua história desde o nascimento até o dia de hoje, me fale mais sobre isso, me fale mais sobre aquilo, conte desse ponto até aquele, o que você quer dizer com essa palavra. Não quer dizer que o agendamento mínimo é falar pouco. No início da terapia, o filósofo clínico fala pouco no intuito de não contaminar o discurso, para que dentro dos agendamentos iniciais, fale sobre o que te trouxe a terapia, me conte do seu nascimento até o dia de hoje, o partilhante possa correr livremente por onde quiser em seu roteiro. Ao passar de alguns dias, semanas, meses, na medida em que o tempo vai avançando nos encontros, o terapeuta pode coletar uma infinidade de dados acerca da estrutura de pensamento de seu partilhante. Também quais submodos informais são usados para efetivá-la. Dentro dos exames categoriais, como se dá
o confronto, estudo de toda a trama estrutural em relação à categoria assunto último. Em última análise, nesse confronto de categoria tópico, confrontar toda a estrutura com aquilo que é o objetivo do processo terapêutico. Assim, pode-se dar continuidade com mais empenho aos submodos formais. Por que empenho e não início? Sempre que o filósofo clínico falar, no momento da terapia, ele estará usando submodos formais. Existem aqueles que podem ser utilizados... Perdão. Existem aqueles que podem ser utilizados mantendo o agendamento mínimo como tradução, divisão e direção ao termo singular, ainda aqueles não catalogados, como a devolução fenomenológica, que retorna ao partilhante os fenômenos mostrados por ele mesmo, vezes para o emissor não cessar a sua fala, repetindo as últimas palavras ditas, é quando a gente repete a última coisa que o partilhante disse para ele continuar falando, vezes para apontar alguma relação de conjunto através das repetições em diferentes circunstâncias. Então, você repara que, em circunstâncias diferentes, o mesmo conjunto ele aparece, e você usa circunstâncias diferentes para se relacionar a uma mesma coisa metodológica, digamos assim. Também os enraizamentos para aprofundar nas partes interessantes ao estudo. A devolução fenomenológica para o terapeuta ajuda a apontar, através dos fenômenos devolvidos ao partilhante, relações estruturais que produzem mal-estar subjetivo. Isso permite uma quantidade maior de tempo de fala por parte do filósofo clínico no momento da terapia. Na vivência de alguns meses em interseções de estrutura de pensamento, a coleta de uma série de dados acerca da singularidade. Os dados abrem possibilidades de entender metodologicamente o que o conduz a este mal-estar. O terapeuta pode falar por 10 minutos devolvendo fenômenos pautados nos conflitos tópicos do assunto, mostrando na própria historicidade como acontece uma armadilha conceitual. Quais caminhos o partilhante percorre até que culmine no que não lhe faz bem, sem sair em nenhum momento do agendamento mínimo. Então, esse último capítulo, só para fechar a ideia, ele se dá no intuito de também mostrar que você falar... Agendamento mínimo não é falar pouco com o partilhante. Às vezes, em função de N circunstâncias, você vai precisar resgatar dados da historicidade, interseções, eventos, pensamentos do partilhante que vão encadear uma certa necessidade de uso de submodo formal naquele momento. E você vai precisar falar um pouco mais. Então, é para que gradativamente as pessoas também fiquem confortáveis com como elas podem se comportar nesse ambiente terapêutico. E é isso. Acho que eu consegui manter o tempo e passar um pouco, né, da ideia daquilo que eu queria falar sobre agendamento mínimo. Falei pra caramba, gente. Boa, muito bom. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Desculpa aí pelos tropeços no meio do caminho. Quem quer comentar, levantar pergunta, contribuir? Eu não tenho... Paulo, eu fiquei um dúvida, se você puder, quando você fala que a gente fala a última palavra ao partilhante, e depois você falou, tem um outro, não é só uma palavra, você falou alguma coisa a mais ali que a gente pode fazer. Eu não entendi, você pode retomar isso? É a devolução fenomenológica, é isso? Isso. Então, devolução fenomenológica, em amplo, a gente tem que partir da seguinte ideia. Partindo do ponto de vista da suspensão de juízo, que é essa ideia da postura do terapeuta, tudo aquilo que o partilhante fala para a gente em terapia são fenômenos trazidos a todo momento por ele. Esses fenômenos, eles fazem parte da historicidade. Sempre que nós precisarmos retornar para o partilhante essa historicidade, nós estamos fazendo devoluções fenomenológicas. Fulano, lembra quando a gente conversou sobre isso e aquilo outro? Lembra de quando você me contou dessa história, quando fulano te disse aquilo? E você vai começando a trazer na historicidade a devolução desses fenômenos para o partilhante,
que são pautadas dentro dessa forma estrutural que você ouviu. Isso aí que está, Carolina, isso nem só em função do assunto último, mas em função de o que quer que seja que você precise apontar para o seu partilhante. Isso tem muita serventia em relação a que não funciona muito bem, né, do ponto de vista técnico. Mas eu não sei se ficou claro. Ficou. Eu sempre achei que fosse a partir da última fala do partilhante, que a gente retomava. Só vai retomar a partir da última fala. Eu não pensei que no mais para frente. Eu acho que quando foi explicado isso no curso que eu fiz, acho que eu fiquei em dúvida e sempre tive essa dúvida. E agora você trouxe, eu queria entender um pouco melhor. Eu acho que, assim, conversar sobre agendamento mínimo é interessante em vários sentidos, principalmente para as pessoas que estão prestes a atender, fazer o seu primeiro atendimento, ou até aquelas que não se sentem muito confortáveis ainda em atender, mas justamente para te dar uma certa liberdade daquilo que você pode ou não pode fazer. Quando você tem domínio do uso de submodos formais naquela tabela, o que é cada um, como é que você faz uma ida em direção ao termo conceito universal, como é que você vai em direção ao termo singular, diante da historicidade do partilhante, como é que você consegue usar a axiologia como um submodo. Quando você tem o domínio daquela tabela, você vai adquirindo uma maior segurança também para atuar dentro dessa noção de agendamento mínimo, porque agendamento mínimo é um exercício lógico. Então, assim, dentro do agendamento mínimo, você pode fazer uma tradução e ser agendamento mínimo, você pode ir em direção ao termo singular, isso ser agendamento mínimo, inclusive ensinado em alguns lugares que você deve fazer uma divisão, eu não acho que você deve fazer, eu acho que é uma das possibilidades, não é a possibilidade. Entende o que eu quero falar? Então, assim, você não dispõe só das devoluções fenomenológicas, mas tudo isso, na realidade, deve ser entendido separadamente para que você consiga, em dado momento, fazer uso de tudo ao mesmo tempo, porque essa separação didática que existe, ela é única e simplesmente didática. Na hora do vamos ver, aparece submodo, tópico, tudo, né? E você vai tendo como uma das possibilidades, por exemplo, a pessoa fica em silêncio. Aí você pode devolver aquilo que ela falou por último, né? E aí eu atravessei a rua, e aí ela fica quieta, aí você fala, aí você atravessou a rua, é um tipo de devolução fenomenológica, não é a única forma de devolução fenomenológica. Mas vamos supor, eu gosto sempre de botar o pior dos cenários. Então, assim, vamos supor que ela diga, e aí eu atravessei a rua e foi isso. Então, você vai se voltar para uma outra parte da historicidade e pode fazer o uso daquilo que você observa aqui, dentro daquele cenário específico, é agendamento mínimo. Você não precisa fazer uma divisão para fazer um enraizamento depois. Você pode fazer um enraizamento. Mas eu prefiro dividir aqui, vai ficar mais claro para mim. Aí você divide. Isso, todas as suas intervenções, elas não podem ferir com a noção de singularidade dentro desses parâmetros que a gente sempre discute, mas elas são livres dentro dessa noção do que cabe na estrutura de pensamento. E o que cabe é justamente aquilo que ela não necessariamente rejeita. Entende? Então, no caso, se eu faço uma devolução fenomenológica e aí você atravessou a rua e ela fala, e aí é isso mesmo, isso é um rejeitar do uso de um submodo, de submodos que não são catalogados, né? Que eu coloquei entre aspas ali, catalogados. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço a sua pergunta. Tá bom, Jandira. Boa noite a todos. Paulo, eu tô tonta. Desculpa a sinceridade. Quem me conhece sabe como eu sou. A minha espontaneidade é uma... sei lá o que é. Paulo, eu, assim, tenho a impressão que o seu texto precisa ser relido. Pausadamente, em parte. E seria bom que a gente tivesse esse texto aqui. A impressão que eu tenho, vou ser muito sincera, que você precisa... Isso aí é assunto... No seu texto é assunto para pós-graduação. Estou sendo sincera. Você começa com um título que é agendamento mínimo. Aí remete a quem fez apenas uma especialização e não tem a prática do curso, assim, agendamento mínimo é uma situação do filósofo clínico nas primeiras sessões. Aí o seu texto desconstrói legal isso e fica claro que o filósofo clínico faz agendamento ao longo de todo o processo. Esse foi um dado, achei muito interessante. O outro foi quando você fala em termo agendado do intelecto,
E assim, me deu uma cutucada, porque eu lembro que o Fiorato, no curso lá do Rio, ele abriu esse olhar para o que é um termo agendado. O termo, a gente pensa logo na língua portuguesa, pensa numa palavra. E uma cirurgia que você fez já pode se tornar um termo agendado no intelecto da pessoa. Assim, seu texto é muito denso, tem tanta coisa aí que, assim, se eu estivesse lendo paulatinamente, passo a passo, eu ia ficar assim, ter outras perguntas. E, assim, eu achei, assim, queria até retomar ao início e te fazer a seguinte pergunta. Quando você coloca no seu título agendamento mínimo e você começa com o termo agendado no intelecto, você pensa assim, o termo agendado no intelecto é do partilhante, mas o agendamento mínimo é do filósofo clínico. Então, aí eu queria ver essa conexão do seu título, do seu texto todo é sobre agendamento. E Exato. existe um agendamento que está no partilhante. Ele foi agendado ao longo da vida. E existe um agendamento que o filósofo clínico faz. Então, assim, eu não sei se você precisa responder agora para mim, mas, assim, é a conexão do agendamento mínimo com a primeira parte do seu texto, que foi mais intrigante para mim, que foi a relação do termo agendado no intelecto, que na minha cabeça o termo agendado no intelecto está no partilhante. E o agendamento mínimo é a postura... Entendeu? O seu texto é muito intrigante. Eu tenho a sensação assim que eu tenho que respirar, porque a impressão que eu tenho é que é um texto para uma pós-graduação. E é isso que eu queria falar. Eu gostei muito do texto, mas eu queria reler todo ele para fazer essas conexões. Ficou claro para mim que o percurso do seu texto é com relação ao agendamento. E ficou muito legal para mim essa descoberta agora, assim, não, o agendamento é feito pelo filósofo clínico, sim, ao longo de toda a terapia. E assim, achei muito intrigante, isso aí é pano para manga, e é assim, é curso de pós-graduação. Mas essa aí... Não sei o que o Miguel acha. Se o Miguel quiser dizer alguma coisa, se foi essa a impressão que eu tive, ou se eu estou assim... Talvez eu não tenha acompanhado direito, foi assim muito interessante. Mas depois o Miguel, de repente, pode falar mais alguma coisa. Eu vou começar do começo. Bom, para quem não me conhece, a minha história na filosofia clínica se dá por causa da Jandira. Eu falo isso em todos os lugares, ela morre de vergonha, mas é verdade. Isso está virando um agendamento mínimo, não, professor. Eu vou falar isso até... Está virando um agendamento mínimo. Então, ele está usando aqui alguma coisa. Olha só. Ela é minha colega da UF. Uma vez, numa conversa, embaixo do bloco N, ela me falou sobre um tipo de terapia que ela estava estudando, que era a minha cara. E um ano depois eu lembrei disso, conversei com ela, bom, cá estou, né? Então, muito obrigado, Jandira. Bendita a conversa que a gente teve. A questão, pelo que eu entendo da sua pergunta, é saber justamente onde se diferencia e se relaciona a questão do agendamento mínimo com agendamentos. Por que o título do texto é agendamento mínimo e eu começo falando sobre termo agendado no intelecto? Porque a ideia de termo agendado no intelecto vem dessa questão de... Bom, para a filosofia clínica, tudo aquilo que a gente, de um ponto de vista pedagógico, né, entende como aquilo que acontece conceitualmente está no tópico da estrutura de pensamento. E tudo aquilo que está no campo dos submodos está no campo dos termos, digamos assim. Né? Então, isso é uma relação, isso é uma analogia, né? Então, para nós, um termo é tanto uma palavra que eu digo e te marca, quanto um acidente de carro, como eu falo ali, sofrido. Isso é um termo. Esse termo bom, ok. O tópico, essa ideia de agendamento mínimo, ela vem derivada da noção de agendamentos, né? De termo agendado no intelecto. O que eu quero dizer com isso? Quando você sabe que os termos, palavras ditas, vivências, eles podem ir marcando o ser humano ao longo da sua vivência, você sabe que existem vias ali, existem coisas, vias, eventos que ele pode usar ou que inevitavelmente o constituem. E isso
derivado dessa ideia de termo agendado no intelecto, é que se dá essa ideia dos outros agendamentos, e que se você está numa relação onde você não necessariamente vai ficar quieto, mas você precisa conhecer aquela pessoa o mais próximo dele possível, você também tem a capacidade de constituir influência sobre aquela estrutura de pensamento. Isso é uma forma de se agendar. E você, aí que está, isso é muito interessante para quem faz terapia. As experiências que você vive na terapia, à medida que você fala, que você se conhece, elas viram termos agendados no intelecto. A gente né, se volta para essa experiência vivida, em algumas vezes, porque ela ganha uma relevância de aprendizado sobre nós tal, que nos marca de alguma forma. Nesse caso, quando você lembra de alguma coisa boa no teu processo terapêutico, é uma forma de agendamento positivo que você está retornando. Então, assim, é só para que se entenda esses desdobramentos que acontecem a partir do tópico termos agendados no intelecto. Por isso que eu coloco, apesar do título ser agendamento mínimo, os desdobramentos, né, na prática de consultório dessa noção de termos agendados no intelecto. Miguel, você tem alguma colocação a fazer sobre isso? Só uma para complementar um pouco do que a Jandira trouxe como impressão, é que talvez aquilo que, para quem está dando aula, está lidando com o conteúdo e está repensando o conteúdo cotidianamente, parece cotidiano de fato, para quem teve contato com o método e vai rever depois o que a gente vai falar, acaba soando muito avançado justamente por isso, porque a gente está sempre atualizando aquilo que está pensando. Eu já comentei, às vezes, com alunos em aulas, que se eles lerem todos os livros de filosofia clínica, eles vão ter um retrato daquilo que foi pesquisado até o ano passado. Mas se a gente debateu, discutiu, levantou mais questões e repensou algum ponto do método, a gente vai apresentar na aula. Então, a aula é sempre o conteúdo mais atual da filosofia clínica. Então, me parece que sim, eu confirmo o que a Jandira comenta, que, de fato, é uma pós-graduação, né? É um conteúdo avançado, mas que, no fim das contas, é provavelmente o que Paulo continua dando no curso básico, sabe? Porque já faz parte do cotidiano dele. Então, de fato, eu acho que a gente só tem essa perspectiva de o que a gente está falando já é uma coisa que está muito lá na frente, quando tem alguns feedbacks como esse que você trouxe, alguns retornos. Porque a gente vai e continua pensando, continua avançando, continua escrevendo. Aí daqui a pouco fala assim, mas isso não está sendo dito em lugar nenhum. Mas é porque eu já conversei várias vezes com os colegas e a gente já bateu o martelo em relação a isso. Né? Então a prática, o diálogo, a pesquisa, tudo isso já vai fazendo com que os conteúdos estejam sempre em movimento, em avanço. Então eu concordo contigo. Eu queria só também fazer uma meia-culpa aqui, Jandira. Esse texto, o Miguel disponibiliza geralmente os textos antes. Esse texto não foi disponibilizado antes por minha culpa mesmo, mas eu vou acertar principalmente aquilo que eu verifiquei à medida que eu ia lendo, e aí ele vai mandar para vocês pelo e-mail de inscrição. Ok? Desculpa aí, e muito obrigado ao mesmo tempo. Nossa, desculpar por quê? A gente que agradece, Paulo. A gente que agradece, ora, bolas. A gente está tendo aqui uma aula avançada. Eu não sei os outros colegas que nos pronunciaram, eu estou falando da minha vivência. Olha, aí tem outro que quer falar. Ô, Paulo, você falou uma coisa muito interessante, que todos os tópicos acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Eu vejo que nas aulas a gente estuda separadinho, bonitinho, mas na terapia é tudo junto. E aí eu achei uma coisa interessante que você disse, que o termo agendado no intelecto, ele tem um motivo, né? Tem uma causa. Então, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre essa causa, né? Eu anotei aqui, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Então, na realidade, não é que ele tenha necessário. Em primeiro lugar, oi, Robson, boa noite, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua ajuda nas divulgações, não só você, Fafá, Lara, né? Coloca em todas as mídias. Ajudou, exatamente, Hugo, o pessoal que ajudou na divulgação, Peu ajudou bastante também, Dioneia. Muito obrigado a todo mundo que ajudou. Vamos lá. Não é que exista uma causa, mas a questão é como ele se mostra no discurso. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem banal assim. Uma unha encravada para alguém pode se constituir como um termo agendado no intelecto, a ponto dela ter na historicidade dela experiências tão negativas com essa unha encravada que ela vai fazer uma trilha de, não sei, 20 quilômetros. Quando ela está a 5 quilômetros do início, a unha dela começa a dar um sinal que vai doer e ela começa a sentar e chorar, mesmo que a unha não doa muito, porque ela tem que andar os 5 quilômetros para voltar ou 15 para ir. Então, assim, uma unha pode ser encravada, pode ser um termo agendado no intelecto, quanto uma discussão de término de um namoro. Isso não é que tenha uma causa, mas é como esse termo agendado no intelecto vai se constituir à medida que o discurso se faz. Essa que é a questão. Quando você tem um término de um relacionamento ruim, eu disse lá no texto, às vezes você poderia passar a sua historicidade toda sem falar de relacionamento nenhum que você teve. Mas algum relacionamento ruim pode se tornar relevante no seu discurso ou um termo agendado no intelecto se você está, nesse momento, querendo namorar. Entende? Então, assim, a questão é como a coisa vai se construindo no discurso. E é como eu sempre digo, vai ser, no primeiro momento, muito mais fácil identificar quando é em função de alguma coisa que é subjetivamente negativa para a pessoa, né? Então, num primeiro momento, como eu falei, é muito importante a gente sair dessa ideia de trauma, porque o trauma conduz a gente que é algo único e exclusivamente negativo. Se for para trabalhar com alguma analogia, é melhor trabalhar com aquilo que marca a pessoa de acordo com um certo momento, relato que ela está trazendo. Expliquei ou compliquei? Explicou. Então, na realidade, como ele aparece, o fato aparece. Como ele aparece no discurso, porque vários elementos aparecem no discurso. Alguns deles podem não ter essa relevância de termo agendado no intelecto. E é sutil, né? É bem sutil. É muito sutil, mas ao longo da prática você consegue sacar. Você consegue pensar em algum exemplo agora de supetão, Miguel? Eu não consigo sair do texto, minha cabeça está voltada para o texto e algo entendido como um termo agendado no intelecto. No discurso. Mas não sei. Dioneia vai ter um. Oiê, boa noite. Boa noite, Dioneia. Algo que eu vi, né, acontecendo, professores chamando alunos de burros, e aí a pessoa vai para terapia, porque eu sou burro. E aí daqui a pouco começa a aparecer de onde vem esse termo agendado nessa pessoa. Isso, boa. Muito obrigado, Diané, sensacional. Isso me lembrou uma outra coisa. Todos os lugares agora que passaram por problemas de chuva, qualquer chuva que se inicia, e não necessariamente uma chuva que vai causar uma enchente, aquela chuva já é um termo agendado no intelecto em função das enchentes. Então, assim, é para a gente entender de maneira ampla como as coisas podem acontecer. Mas isso, muito obrigado, Janeia. Obrigado, Robson, você também pela pergunta. Muito bem, Era comentou, isso não é professor, né? Tem professores e professores, no fim das contas. Muito bem, gente, a gente está concluindo aqui o horário, vamos tentar manter aí um pouco dentro do horário para a gente não extrapolar. E agradeço a presença de todo mundo, os comentários, a participação. Está sendo bacana que a gente está conseguindo manter também não só a continuidade dos encontros, mas também da presença de vocês nos encontros, isso é fundamental.
Então, espero muito que vocês continuem aparecendo nos próximos. Eu sempre vou mandar e-mail para avisar com alguma antecedência que vai ter o próximo encontro. Só que o Google ou qualquer outro e-mail, eles às vezes jogam no spam. Então, fiquem de olho, assim. O próximo encontro nosso vai ser no dia 16, então pode ser que, sei lá, se até o dia 15 vocês não verem, não vai ser dia 16, não, vai ser dia 13, né? Pode ser que até o dia 12 vocês não veem e-mail nenhum, dá uma olhada na caixa de spam, ou de promoções, ou de qualquer coisa assim, que pode ser que esteja lá. Que aí, se quem for apresentar ali o conteúdo antes, eu já compartilho com vocês. Eu também já vou poder compartilhar com vocês também o link dessa gravação, que depois eu vou subir no YouTube. Então, até para poder disponibilizar material, eu vou fazendo isso. De nada, Pio. Então, agradeço muito pela presença de vocês. São todos e todas aí sempre bem-vindos, e daqui a 2 semanas a gente se encontra aqui de novo. Mais uma vez, obrigado, Paulo, por ter disponibilizado seu tempo aí, seu conhecimento com a gente. Muito obrigada. Obrigado pelo espaço, né, pessoal. Quem precisar falar comigo, redes sociais, lá tem meu WhatsApp, fiquem à vontade. Miguel, parabéns pela sua iniciativa em relação aos seminários, principalmente em função da gratuidade, até porque tudo aquilo que a gente discute aqui é sempre um despontar, né, um ensejo sobre filosofia clínica, que é um processo de estudo, é uma coisa que a gente tem de estar implementando, né, e obrigado por dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre ela. Lara, quer falar alguma coisa? Não? A palminha. Tchauzinho. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Boa Paulo. noite a Foi todos. ótimo. Valeu, obrigado. Boa noite, gente.